A recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade de culto no Brasil foi o estopim para o surgimento de um novo movimento popular em nosso país. A Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Neste domingo, dia 11 de abril, as manifestações aconteceram por todos os estados da federação. Um grito pela liberdade depois que a decisão do Supremo passou uma clara mensagem de enfraquecimento da liberdade de culto, decidindo pela possibilidade de restrição absoluta à livre expressão da fé em nossa nação. Não se trata de ser contra as medidas restritivas necessárias em razão da pandemia. Os religiosos deste país não são irresponsáveis e reconhecem muito bem a gravidade do momento em que estamos vivendo. Aliás, as igrejas têm sido um exemplo de cuidado sanitário. O problema é ouvir certas declarações depreciativas do valor da expressão da fé, da importância do culto e da assistência religiosa, como se viu em votos de alguns dos ministros da Suprema Corte. O mínimo que se esperava é que o STF reconhecesse a absoluta ausência de previsão constitucional para impedir totalmente a realização dos cultos, dada a sua essencialidade para o ser humano. Nem mesmo em estado de sítio ou de defesa, a Constituição autoriza o fechamento de igrejas, muito menos por decretos de governadores ou prefeitos. O que os religiosos brasileiros estão buscando, e isso foi bastante evidenciado por todo o país na marcha realizada domingo, é a liberdade de utilizarem de seus templos seguindo as mesmas regras aplicáveis aos setores essenciais, como já vinham fazendo desde o início da pandemia. Como é possível cogitar que qualquer estabelecimento possa funcionar sempre por sua essencialidade e uma igreja tenha o mesmo tratamento de clubes, bares ou casas de shows, ou seja, que deve ficar totalmente fechada como se cuidasse de coisas supérfluas ou de um mero entretenimento? Não se enganem os que pensam que o que se defende é o funcionamento absoluto, sem regras. Não é isso. O que se busca é um tratamento digno ao valor da expressão da liberdade religiosa, que não pode ser menos valorizada que qualquer outra atividade, nem mesmo o atendimento à saúde. Curioso é que a própria Organização Mundial da Saúde, embora sua inclinação nitidamente secularista, há muito tempo reconhece a importância da espiritualidade para o que chama de conceito multidimensional de saúde. Em relatório publicado em 1984, a OMS reconhece que a dimensão espiritual tem um papel importante na motivação das pessoas em todos os aspectos da vida e convida todos os seus Estados-membros a incluírem essa dimensão em suas políticas nacionais de saúde. Se a decisão do Supremo tivesse mesmo considerado a ciência, ainda assim teria ressalvado a essencialidade da liberdade de culto, deixando de classificá-la abaixo de estabelecimentos que, em qualquer época da pandemia, nunca fecham, como supermercados, oficinas mecânicas, autopeças e tantos outros, como todos nós sabemos. Somos favoráveis que esses estabelecimentos funcionem seguindo os protocolos sanitários, mas, da mesma forma, entendemos que as igrejas podem funcionar e desempenhar seu papel seguidas as mesmas regras de prevenção. Mas o quadro atual é outro. Em vários momentos, nem esse direito básico está sendo assegurado às instituições religiosas, deixando-se de reconhecer até mesmo o relevante papel social que desempenham, como temos exemplos por todo o país. No meu estado de Rondônia, são diversas as igrejas que têm colaborado diretamente com a sociedade e com o próprio poder público nesse momento de crise. Na minha cidade de Ji-Paraná, por exemplo, a Ordem dos Ministros Evangélicos, a OMEG e diversas denominações são parceiras de primeira hora do serviço de saúde, inclusive doando equipamentos de uso hospitalar. Outra iniciativa digna de reconhecimento foi a criação da Missão Refúgio pela Convenção da Assembleia de Deus Semadeiron, presidida pelo pastor Nelson Lutemberg. O programa oferece atendimento espiritual e amparo emocional 24 horas por dia, em qualquer parte do estado, através de canal de comunicação aberto gratuitamente para a população. Como diz a própria mensagem divulgada pela instituição, a finalidade é prestar socorro na hora da angústia. Quando os contatos são feitos,
independente da necessidade que a pessoa apresenta. A igreja sempre presta o atendimento. É bastante lamentável que ainda se desconheça o trabalho das instituições religiosas neste país, inclusive na área da educação e da saúde, como todos nós sabemos. As igrejas não se esquivam diante dos problemas sociais das comunidades onde estão inseridas. E elas estão em todas as cidades, vilas e povoados deste grande Brasil, incluindo milhares de lugares onde o Estado ainda não chegou. Outro exemplo que quero destacar foi a recente campanha SOS Acre, que também a Semadeiron realizou em favor de milhares de famílias atingidas pelas cheias no estado vizinho. De uma maneira silenciosa, mas muito organizada, a igreja se mobilizou nos 52 municípios de Rondônia e enviou rapidamente para os acreanos mais de 130 toneladas de alimentos não perecíveis e mais de 40 metros cúbicos de roupas. É bom frisar que a igreja sempre fez esse trabalho e nunca divulgou. Mas no momento em que altas autoridades da República tratam com menoscabo e desvalor a igreja, é importante revelar o que faz e como faz, e muitas vezes em áreas nas quais o governo é que deveria estar atuando. Que a Marcha da Família Cristã pela Liberdade sirva para chamar a atenção das instituições de nossa República e das autoridades que nela têm assento, para que reconheçam o valor espiritual e social da religião neste país. Somos uma nação tradicionalmente cristã e não podemos nos render ao secularismo. Muito obrigado.